ilustres convidados, senhoras e senhores, vamos dar início à sessão de divulgação do programa de valorização das áreas empresariais, presidida pelo Primeiro-Ministro António Costa e que conta com a presença do Ministro do Planeamento e das Infraestruturas, Pedro Marques. Para dar as boas-vindas, vai usar a palavra o Presidente da MSC Portugal, Carlos Vasconcelos. Excelentíssimo Sr. Primeiro-Ministro, Dr. António Costa, Sr. Ministro do Planeamento e Infraestruturas, Dr. Pedro Marques, Sr. Secretário de Estado das Infraestruturas, Sr. Secretário de Estado da Indústria, Sr. Secretário de Estado da Administração Local, Sr. Presidente da Câmara Municipal do Entroncamento, Dr. Jorge Faria, Sr. Presidente da Câmara Municipal de Torres Novas, Dr. Pedro Ferreira, mais entidades, caríssimos colegas, senhores jornalistas e todos os convidados presentes. É um enorme prazer e muita honra receber a todos aqui no terminal MSC do Entroncamento, especialmente Vossa Excelência, Sr. Primeiro-Ministro. Quero por isso saudar a todos e a todos dar as boas-vindas a esta importante plataforma logística. Ao longo dos últimos anos, no âmbito da nossa atividade diretamente ligada às infraestruturas, temos acompanhado a MSC e na Medway o desenvolvimento do país. Temos também, e isso deixa-nos muito orgulhosos, contribuir para este desenvolvimento, nomeadamente através do Porto Simples. Na nossa visão de melhor país, temos estendido a atividade e a presença a locais estratégicos em todo o território nacional. Na MSC, temos mais de 25 anos de história ao operar em Portugal e, no último ano, alargamos a nossa área de intervenção, passando a ocupar na logística e transporte ferroviário, com a privatização da SCPK e o Medway. Primeiro aniversário que assinalámos no 27. E aqui, onde nos encontramos, no centro do país, temos este polo focal da nossa atividade de ligações ferroviárias aos portos nacionais e Espanha. E aproveito a ocasião para reiterar a nossa gratidão ao município do Entroncamento pela forma como sempre nos recebeu e pela relação de cooperação frutífera que soubemos construir. Os projetos desenvolvidos pela MSC e pela Medway demonstram o compromisso que mantemos com Portugal, de norte a sul, passado, presente e futuro. O compromisso que temos com os nossos clientes, colaboradores e com o país. Os investimentos que temos vindo a realizar e, sobretudo, os que temos em projeto refletem as nossas ambições de longo prazo, a nossa visão do que queremos ser e fazer, contribuir para a competitividade das nossas exportações e para tornar os nossos portos em portos ibéricos. Este é um dia de grande importância para a MSC e para a Medway, pois a nossa atividade depende em muitas infraestruturas em que operamos, pelo que nos permitimos felicitar o Governo de Portugal, na pessoa de Vossa Excelência, Sr. Primeiro-Ministro, pelos projetos que hoje aqui serão anunciados. Seguramente são projetos que em muito irão contribuir para o desenvolvimento do país, como todos ambicionamos. Sr. Primeiro-Ministro, o país logístico em geral e os nossos portos em particular muito evoluíram e continuam a evoluir. Esperamos e desejamos por isso que idênticos projetos e melhorias dos mais serviços do Estado venham a ser desenvolvidos. Permitam-nos ver a visita de Vossa Excelência, Sr. Primeiro-Ministro, e os membros do seu governo como um sinal de reconhecimento pelo contributo que a MSC e a Medway têm dado ao fortalecimento da economia nacional. E termino reiterando o nosso compromisso para com a nossa indústria exportadora, os nossos portos e a logística em geral. Conto connosco, sejam bem-vindos. Sr. Primeiro-Ministro, Dr. António Costa, excelentíssimo Sr. Ministro do Planeamento e Infraestruturas, excelentíssimo Sr. Secretário de Estado da Administração Local, das Infraestruturas, da Economia e do Desenvolvimento Regional, caro Presidente da Câmara Municipal de Torres Novas, Pedro Ferreira, Srs. Deputados da Assembleia da República, caros Presidentes de Câmara e outros autarcas aqui presentes, excelentíssimo Sr. Presidente da MSC, Carlos Vasconcelos, das Infraestruturas de Portugal, António Moreiras, meus senhores e minhas senhoras. Sr. Primeiro-Ministro, a apresentação do programa de
valorização das áreas empresariais na cidade de Tormento constitui uma honra e um motivo de grande satisfação para a nossa comunidade, pelo que expresso publicamente o nosso agradecimento. Queria agradecer igualmente à MSC, em trocamento, a disponibilidade e a forma como nos recebeu nestas magníficas instalações. O terminal da MSC em trocamento constitui hoje um importante parceiro nos negócios regionais. Por exemplo, em 2016, a partir deste terminal foram exportados cerca de 37 mil contentores e importados 14 mil. Um saldo claramente positivo para a região. Estou certo que com a realização do investimento que hoje se anuncia, esta atividade poderá ser ainda melhor. São infraestruturas desta natureza que contribuem para a melhoria da produtividade dos territórios e facilitam e potenciam a instalação de empresas criadoras de riqueza. Desta forma, Sr. Primeiro-Ministro, estamos a contribuir para a sustentabilidade e o aprofundamento da democracia na medida em que permite que as oportunidades sejam mais iguais em todo o território nacional. Estamos a dar passos para que os nossos jovens, com elevada qualificação, possam fazer as suas escolhas profissionais na região onde vivem e querem continuar a viver. Um modelo de partilha do esforço do investimento entre o Estado Central, através das infraestruturas de Portugal e as autarquias, sendo exigente para as finanças locais, parece-nos sobretudo justo, na medida que, relativamente a estes investimentos que se anunciam, reparte as dificuldades e, dessa forma, permite-nos, em conjunto, alcançar objetivos de desenvolvimento territorial e económico. Sr. Primeiro-Ministro, quero publicamente afirmar que, apesar do esforço acrescido para o nosso município, estamos disponíveis para começar a trabalhar, se for caso disso, já amanhã, em conjunto, para a concretização do que nos diz respeito aqui à nossa região das infraestruturas que vão ser anunciadas. Por último, uma palavra a todos os investidores presentes, dando conta da nossa disponibilidade, total interesse em localizar novos investimentos nesta área empresarial, servida por excelente rede de vias ferroviárias e rodoviárias, que será claramente potenciada com este investimento a realizar no nosso território. Muito obrigado. Sr. Primeiro-Ministro, Excelentíssimo Sr. Ministro do Planeamento e das Infraestruturas, Excelentíssimos Senhores Secretários de Estado, Presidentes de CCDRs, Caro Presidente da Câmara Municipal de Ajuntamento, Excelentíssimo Presidente da NERSAN, Senhores Presidentes das Juntas de Freguesia de Riacho e Entroncamento, restantes autarcas e entidades oficiais, meus colegas e queridos amigos Presidentes de Câmara, Senhor Presidente da Administração da MSC, Senhores Empresários, Senhoras e Senhores. O Conselho de Torres Novas terminou o ano 2016 da melhor forma. Em dezembro passado, contávamos com a presença do nosso Primeiro-Ministro, António Costa, numa visita à fábrica da Renault. E hoje, pouco tempo depois, assinalamos o início de 2017 com o vizinho e eterno vizinho e muita solidariedade e intermunicipalidade bem expressa entre Torres Novas e o Entroncamento desde dezembro, de modo igualmente feliz, porque trazendo de novo boas notícias, certamente, para a nossa região e para o país. Desejo que seja a primeira de várias visitas ao longo deste e dos próximos anos na qualidade de Primeiro-Ministro. É sempre uma honra e um orgulho recebê-lo e receber a sua solidária e eficaz equipe. Quero começar precisamente por felicitá-lo
por ter mantido esta linha contínua de trabalho com o poder local. Só esta continuidade e esta fluidez no trabalho e na comunicação com as autarquias permitirão que nós consigamos desempenhar plenamente o nosso papel, assegurando a comunicação quer com o Governo, quer com as nossas populações. Graças a esse esforço, todos cumprimos. E é também graças a esse esforço que a política e a economia voltaram a encontrar-se. Podem e devem estar juntas, de novo e sem tabus, como hoje aqui acontece. Assinalo a importância da presença de cada um dos nossos empresários e o papel relevante e essencial para o desenvolvimento do país e, sobretudo, para a sustentabilidade socioeconómica dos concelhos de Torres Novas, Entroncamento, Barquinha e Alcanena em especial. A presença de muitos dos nossos empresários é também o sinal inequívoco da relação de excelência com os municípios. E uma vez que estamos todos juntos, aproveito para falar de investimento e de competitividade. O eixo estratégico de Torres Novas Entroncamento, pela sua centralidade no país e pelas suas acessibilidades, tem vindo ao longo dos anos a gerar desafios a empresários e consequente implantação dos mais diversos ramos de indústria, sobretudo no setor da logística. Não é por mero acaso que Torres Novas e o Entroncamento são dois dos municípios com o menor número de desempregados, quer no Médio Tejo, quer no Distrito, e abaixo, muito abaixo, da média nacional. No que diz respeito a Torres Novas, quero, com a minha equipa, três coisas. Primeiro, é a nossa intenção dar continuidade a uma estratégia de desenvolvimento do Concelho, apoiando os empresários, garantindo uma coordenação político-económica cada vez mais fortalecida, quer pela rapidez da tomada de decisões na mudança de política e pela consequente aceleração dos processos administrativos sob a alçada do município, quer pela promoção e apoio direto a novos investidores e a jovens empreendedores que têm surgido em grande número, fruto também desta opção clara da promoção à inovação e empreendedorismo que assinalou Torres Novas como Conselho a considerar a estratégia nacional para este setor. Torres Novas tem características que são, só por si, uma vantagem competitiva relativamente a outros concelhos. A centralidade e as acessibilidades, como já referi, e a qualidade de vida que o Concelho proporciona aos seus habitantes em termos de serviços, de equipamentos públicos e de oferta cultural. Não é, por primeiro caso, juntamente com os concelhos vizinhos do Entroncamento e da Alcanena, concentramos um número divulgado de plataformas logísticas ou atraímos cada vez mais empresas que trabalham, sobretudo, para os mercados externos. Representa muitos postos de trabalho, uma economia viva, uma autarquia focada na qualidade de vida dos seus turistas, uma região interessada em crescer e afirmar-se como o maior eixo urbano a norte de Vila Franca de Chile. Torres Novas está preparada para, juntamente com o Entroncamento, Vila Nova da Barquinha e Alcanena, e solidariamente inserida na comunidade da Médio Tejo, que é saúde de todos os meus parceiros, transformar o centro do país num enorme exemplo de valor, aproveitando a complementaridade dos tráfegos, rodoviário e ferroviário, apostando nos seus epicentros de comércio, promovendo a valorização do tecido empresarial, melhorando as áreas de desenvolvimento empresarial, como hoje aqui fazemos, apostando na inovação, atraindo e fixando cada vez mais jovens empreendedores, sobretudo através das mais recentes startups. Uma referência especial pelo papel da Mersa, pelo papel crucial no desenvolvimento desta região ao mar de anos esta parte e que acaba por representar todas as empresas. Entre 2013 e 2015, o município de Torres Novas registrou, só em exportações, o valor médio significativo anual de cerca de 160 milhões de euros, que já nos chamam a porta norte de Lisboa. Zona industrial de Riacho, que hoje iremos ouvir falar dela aqui. Comecei por referir que esta visita de Vossa Excelência à nossa região evidencia o seu empenho e a permanente preocupação no desenvolvimento económico do nosso país. A preocupação de Vossa Excelência, Sr. Primeiro-Ministro, é também uma permanente preocupação dos autarcas da nossa região e dos autarcas de todo o país. O programa de valorização das zonas industriais hoje apresentado é um abordar de uma impugnação do setor estratégico de criação e desenvolvimento de zonas industriais, sobretudo das que vão dando provas que valeu a pena terem sido criadas e que deverão ter uma parceria ativa entre municípios e governo. Não compreendi, nem nunca compreenderei, como nos ITI do quadro 20, os municípios não puderam optar por investimentos nas zonas industriais por
porque foram classificadas como prioridades negativas. Esta zona industrial de Riacho, com cerca de 200 hectares, a segunda do município de Torres Novas, apesar das limitações financeiras da autarquia, irá ter um investimento municipal ainda este ano no valor de 200 mil euros, porque tem necessidade de melhorar as suas infraestruturas e acessibilidades. Porque temos consciência que só os dois terminais, TBT e MSC, movimentam mais do que o Porto de Setúbal e próximo da movimentação de carga contentorizada do Porto de Lisboa, representando um fluxo rodoviário de cerca de 100 mil caminhões por ano. Em suma, o principal porto seco do país. Por tudo isto, como noutros investimentos da responsabilidade do Estado, e como disse o meu colega e querido amigo Jorge Faria, e por conscientes das limitações financeiras que o Governo enfrenta, o nosso município tem vindo a aceitar assumir cota-partes dos custos, como aconteceu no campo da educação, da saúde, da cultura e agora nas acessibilidades, conscientes de que são oportunidades que não se podem perder no tempo. Sr. Primeiro-Ministro, para finalizar, a sua presença e o que nos vem anunciar é, uma vez mais, um anúncio do enorme desafio corajoso para que o nosso país se desenvolva e proporcione melhor qualidade de vida a todos os portugueses. Mas não está nem estará sozinho nesse desafio. Ao nosso nível, ao nível dos autarcas, onde cada quilómetro quadrado faz parte do todo nacional, pode contar connosco e com a nossa solidariedade. Bem-aja. Muito obrigado. Superada a crise económica dos últimos anos, a economia portuguesa está no bom caminho, gerando mais crescimento e melhor emprego. A estabilização macroeconómica, o aumento dos rendimentos dos portugueses e o arranque do Portugal 2020, que se encontrava bloqueado, trouxeram confiança aos empresários que estão a investir nas suas empresas e a dinamizar a economia. As candidaturas aos Sistemas de Incentivo do Portugal 2020 têm batido recordes de intenções de investimento, revelando a confiança que os empresários têm nas suas empresas e na economia portuguesa. O Portugal 2020 tem correspondido às expectativas das empresas. Em 2016, aprovou 8 mil candidaturas aos sistemas de incentivos, que irão gerar mais de 5 mil milhões de investimentos empresariais nos próximos anos, fazendo crescer as exportações e o emprego. Investimentos que requerem uma boa rede de infraestruturas de transportes para fazer chegar os produtos aos mercados internacionais de forma rápida e competitiva. O Plano de Desenvolvimento das Infraestruturas Ferroviárias Ferrovia 2020, que lançamos e já está em execução, mobilizando 2,7 mil milhões de euros de investimento para tornar o transporte ferroviário mais competitivo, faz parte desta estratégia de incremento da competitividade da nossa economia. Hoje é lançado um novo programa para o desenvolvimento económico. O Programa de Valorização das Áreas Empresariais. Um programa destinado a melhorar as condições para atrair investimento empresarial e ajudar as empresas a crescerem e a prosperarem. O Programa de Valorização das Áreas Empresariais é composto por duas componentes: a criação e expansão de infraestruturas de localização empresarial, com o apoio do Portugal 2020, e a melhoria das acessibilidades rodoviárias a algumas áreas de localização empresarial já consolidadas, a ser realizada pela Infraestruturas de Portugal. Com o apoio do Portugal 2020, serão investidos 78 milhões de euros na criação e expansão de áreas de acolhimento empresarial, 29 milhões de euros na região Norte, 35 milhões de euros na região Centro, 13 milhões de euros na região do Alentejo. Com estes investimentos, será possível criar condições para que mais empresas se instalem nas regiões da convergência do continente, promovendo a criação de riqueza e de emprego. Ao nível das acessibilidades rodoviárias, o programa compreende a intervenção em 12 áreas empresariais já consolidadas, no Norte, Centro e Alentejo, o que representa um investimento de 102 milhões de euros da Infraestruturas de Portugal na ligação destas áreas empresariais à rede rodoviária estruturante. Com o Programa de Valorização das Áreas Empresariais, estamos a criar mais condições para o desenvolvimento económico. 180 milhões de euros
para a competitividade empresarial. Programa de valorização das áreas empresariais para gerar mais crescimento, melhor emprego e maior igualdade. Senhor Primeiro-Ministro, Senhores Presidentes de Câmara, Parlamento e Torres Novas, permitir-me a todos os Senhores Presidentes de Câmara aqui presentes, eles os dois os cumprimento a todos e aos dois autarcas que se juntaram a nós, caros colegas do Governo, vários colegas do Governo que se juntaram também a nós, caros presidentes dos CCDRs, dos programas operacionais aqui presentes, da Agência de Desenvolvimento e Coesão, e permitam-me, em lugar do Sr. Presidente da EBC, muito obrigado por nos receber, o agradecimento empenhado por isso mesmo. Eu tenho lugar, mas são os primeiros, neste caso, uma palavra especial aos muitos empresários que se juntaram a nós neste período. Obrigado a todos que se porque aqui está. O programa de valorização das áreas empresariais, se quiser, eu acho que estamos no tempo das siglas e, portanto, em dois de manhã também acho que este pode ficar com o programa FAI. O programa FAI é um programa de qualificação e de criação de melhores condições para o investimento das empresas, para o investimento em Portugal. Esse é um programa de qualificação e de criação de condições para o investimento privado, através, neste caso, do investimento público. E quero deixar essa palavra, porque acho que ela deve ser deixada exatamente deste modo, e explicando aquilo que vamos fazer, quero deixar uma vez mais afirmado que, do nosso ponto de vista, não há nenhuma razão para desinvalorizar o investimento público, e digo ao pé das senhoras e senhores empresários que compreendem perfeitamente que estes investimentos em acessibilidade e a qualificação dos parques empresariais é muito importante para libertar as condições para que decidam investir mais em uma palavra breve, porque estão aqui muitos empresários, muitas empresas portuguesas muito relevantes nas exportações em Portugal, estão aqui muitos presidentes de Câmara que também podem, de alguma maneira, transmitir esta mensagem um pouco por todo o país, nos seus territórios. Do nosso ponto de vista, há um conjunto de investimentos que contribuem fortemente para a qualificação do nosso território, para a competitividade do nosso território, que se integram plenamente neste ciclo de promoção do empreendedorismo. Por um lado, o investimento de proximidade, o investimento de pensão, certamente, um conjunto de investimentos de qualificação dos nossos territórios, de qualificação das nossas cidades, mas a dinamização dos fundos europeus, acima de tudo, aquilo que há pouco viram no filme, eu já lá voltarei, mas o esforço muito grande que fizemos, foi o primeiro compromisso que assumimos com o país, logo na discussão do programa de governo, acelerar a execução de Portugal 2020, dando uma prioridade particular ao apoio ao investimento privado, cumprimos esse compromisso dos empresários portugueses, libertámos os recursos do Portugal 2020 e chegámos ao fim de 2016 com mais de 450 milhões de pagamentos no âmbito do Portugal 2020, no âmbito dos apoios aos vossos investimentos, aos investimentos privados, mas sobretudo com mais de 5 mil milhões de euros de compromissos com o apoio ao investimento privado. E esse era o que podíamos fazer, o que devíamos fazer do nosso lado, perante uma procura tão grande, uma vontade tão grande de investir por parte dos empresários portugueses, que detectámos e recebemos durante o ano de 2016. Os dois concursos que se realizaram em 2016 para o apoio ao investimento empresarial, à inovação e à internacionalização bateram sucessivamente recordes de 10 anos no que respeita à procura de apoio para novos investimentos em Portugal. Mas nós respondemos a essa procura, aprovando até agora mais de 5 mil milhões de euros de apoio ao investimento das nossas empresas. Mas uma referência específica ao investimento das ferrovias. Estão aqui muitos empresários, e sobretudo, obviamente, a EBC, que decidiu investir em Portugal no setor do transporte ferroviário de mercadorias, mas estão aqui muitos empresários que podem e devem mais no futuro, e é esse o nosso objetivo, utilizar mais o transporte ferroviário de mercadorias, porque é um modo mais eficiente e que nós queremos que seja mais competitivo no futuro de transporte das suas mercadorias para a internacionalização, seja para os nossos portos, seja para a Espanha. Este é um desafio que temos em toda a Europa. A última conferência das redes europeias de mercadorias, das redes europeias de transporte, tínhamos todos o mesmo problema. No nosso caso, há demasiados anos que estamos com uma taxa de cerca de 4% de flota do transporte ferroviário de mercadorias em relação ao transporte total de mercadorias. Hoje estamos aqui a falar também de investimento rodoviário, mas quero recordar-vos que
no Ferrovia 2020 estamos a qualificar os 2 grandes corredores internacionais de ferrovia, seja a ligação do Porto de Sines à fronteira, seja as ligações mais a norte, dos portos de Leixões, do Porto de Aveiro, à fronteira também, e seja a qualificação, obviamente, do grande eixo atlântico que temos na linha do Norte e na linha do Minho, só para dar alguns exemplos. Estamos a qualificar, estamos a criar condições para comboios maiores, comboios mais competitivos, para que o transporte ferroviário de mercadorias seja mais competitivo em Portugal e possamos assim libertar também esse importante modo de transporte competitivo das vossas mercadorias. Esse investimento está no terreno agora, como foi dito no filme. Quero recordar que já lançámos o maior concurso praticamente da última década de recuperação para colocarmos outra vez em funcionamento o troço da linha da Beira Baixa, que está desativado há quase uma década, como dizia, para podermos intervir no corredor internacional norte, mas o corredor sul, o corredor de ligação de Sines à fronteira, este ano vai também para o terreno e traz as 2 primeiras empreitadas e a maior das empreitadas em particular, a ligação, a linha nova de Évora até à fronteira. Quero recordar que estamos a fazer já a recuperação da linha do Norte e começámos aquela que era aguardada há muitas décadas a eletrificação da linha do Minho. Portanto, o investimento na ferrovia está no terreno agora em Portugal. Recuperámos o investimento na ferrovia durante praticamente uma década, não esteve a acontecer no nosso país. Mas queria enquadrar, se me permitem, o investimento que hoje aqui falamos em qualificação de zonas empresariais no nosso Programa Nacional de Reformas. É efetivamente a coesão territorial que falamos, é a promoção da inovação na nossa economia, do investimento na nossa economia que falamos. São 2 pilares fundamentais do Programa Nacional de Reformas e estes investimentos que hoje aqui vamos falar, estes investimentos que hoje aqui ficam comprometidos, são investimentos nas regiões de coesão do nosso país, são investimentos que trazem mais competitividade aos territórios que precisam de mais coesão. E, portanto, onde é mais difícil o emprego, onde é mais sensível e mais exigente a criação de emprego, onde as vossas empresas acreditaram, onde as vossas empresas se fixaram e, por isso, com o investimento agora nas acessibilidades, com a qualificação dos parques empresariais que se iniciará, também correspondemos ao vosso investimento e ao vosso esforço, criando agora condições para que expandam essa atividade, para que criem mais emprego ou para que retenham capacidade de exportação e de emprego que já têm atualmente. São, por isso, pilares muito importantes do Programa Nacional de Reformas, em articulação plena com aquilo que é o investimento que referi, que foi apoiado pelo Portugal 2020, o vosso investimento, o investimento das nossas empresas ao longo do ano de 2016. Um investimento, por isso, que se insere, como dizia há pouco, este investimento na valorização das áreas empresariais, no investimento territorial que está em curso no território, de qualificação das nossas cidades, de qualificação das zonas urbanas, o tal investimento privado que vos falei e os investimentos estratégicos do Ferrovia 2020 e os investimentos apoiados no nosso Plano Juncker. Há, por isso, uma coerência global naquilo que estamos a fazer para a promoção das condições de competitividade do nosso país. Este é, por isso, um investimento global, como aqui já foi referido no filme há pouco, de 180 milhões de euros. Um investimento que está distribuído entre cerca de 100 milhões de euros de investimentos nas acessibilidades rodoviárias aos parques empresariais, que também foram há pouco referenciados, já lá voltarei. Esse investimento é um investimento assumido no essencial pela Infraestruturas de Portugal. Quero deixar aqui uma nota de satisfação pela excelente colaboração com os municípios. Há pouco ali dizíamos que havia cerca de 100 milhões de euros de IP. Uma parte, cerca de 10% desse investimento, será feito pelos municípios nas expropriações que são necessárias, porque são mais ágeis, que conhecem melhor o território, estão no terreno, ajudam-nos sempre, nos ajudaram e, uma vez mais, vão dizer presente na realização destes investimentos. Portanto, cerca de 10% deste investimento é da responsabilidade destes municípios relativos a estas 12 zonas empresariais. Os outros 80 milhões de euros de investimento correspondem ao investimento na qualificação e expansão das zonas empresariais. Esse investimento, estes 80 milhões de euros, pode e será financiado pelo Portugal 2020, como há pouco ali viu. Os 100 milhões de euros têm que ser assumidos pela Infraestruturas de Portugal e têm que ser assumidos pelo Orçamento de Estado, porque, ao contrário da expectativa que foi criada no passado, foi criada no governo anterior, ele infelizmente não é elegível ao Portugal 2020. Foi criada uma expectativa incorreta relativamente a esta matéria. Muitos autarcas nos procuraram, convencidos, estou a lembrar de uma conversa, por exemplo, com o Presidente da Câmara de Arouca, nos primeiros dias em que estávamos em funções, em que lhe diziam afiançadamente que este era um investimento que podia ser financiado por Portugal 2020. Pois não podia, efetivamente, não é elegível. Andámos um ano inteiro para a frente e para trás com a Polícia Europeia, que nos disse não, porque no
quadro comunitário entre a Comissão Europeia e o Governo anterior, se declarou que o investimento em acessibilidades rodoviárias tem um impacto negativo na expansão do país, no crescimento económico, na expansão da atividade económica. Estão aqui dezenas, para não dizer centenas de empresários que dificilmente poderão compreender como é que o Governo aceita a ideia de que a acessibilidade à zona empresarial pode ter um impacto negativo no crescimento económico do país. Chegados a essa situação, tivemos que decidir e decidimos pelo investimento, mas neste caso pelo investimento apenas com fundos nacionais. Também por essa razão, queria deixar claro, hoje avançamos com 12 investimentos concretos, investimentos muito importantes, que foram decididos com critérios concretos e mensuráveis, mas naturalmente continuaremos no futuro a olhar para outras possibilidades e necessidades de investimento. Mas os recursos públicos são escassos, evidentemente, e por isso tínhamos que escolhemos com critério, para isso cá estamos, para decidir as políticas públicas e escolhemos os investimentos que aqui hoje vos apresentamos. Como vos dizia, um objetivo global de cerca de 80 milhões de euros na expansão das nossas áreas empresariais, na qualificação das áreas empresariais, aqui sim com o apoio do Portugal 2020. Hoje não ouvirão dizer quais são as áreas empresariais que serão apoiadas no âmbito destes 80 milhões de euros. Porquê? Porque ainda temos que obter a aprovação por parte de Bruxelas daquilo que é o instrumento de planeamento, que se chama tecnicamente o mapeamento de áreas empresariais. A nossa estimativa é que cerca de 5 dezenas de áreas empresariais das 3 regiões de convergência venham a ser apoiadas na sua qualificação, na sua expansão. Estes processos estão em curso. As 3 regiões, as 3 CCDRs receberam um conjunto de propostas, chamemos de candidaturas por parte dos municípios. Em breve, com a aprovação por parte de Bruxelas deste mapeamento, poderemos definir quais são então essas algumas dezenas, que eu estive cerca de 5 dezenas de áreas empresariais, que serão apoiadas na sua qualificação e na sua expansão. No outro caso, como eu referi, portanto, as 12 intervenções na acessibilidade das zonas empresariais, que podem somar então, e são então um total de cerca de 100 milhões de euros de investimento global. O investimento na região norte, estimamos que venha a alcançar um global de 112 milhões de euros no total do programa, distribuído entre 30 milhões de euros na qualificação das zonas empresariais e cerca de 80 a 82 milhões de euros nas 8 intervenções nas acessibilidades às zonas empresariais já consolidadas. Foi passado há pouco no filme, mas eu quero recordar a acessibilidade da zona industrial de Escariz, do Conselho de Aroca. A qualificação é uma qualificação pontual, mas muito importante para a segurança e para a acessibilidade do Conselho de Santo Tirso à zona industrial de Foguismos. A ligação de Felgueiras à A11, a qualificação da zona industrial para dispor, da acessibilidade da zona industrial para dispor, que tem tido um crescimento absolutamente espetacular e precisa da qualificação desta acessibilidade para continuar a revelar e a manter esta competitividade a ser muito significativa. O mesmo se pode dizer também da zona industrial de Lanheses, no Conselho de Viana do Castelo. É uma intervenção pontual, mas é uma intervenção muito necessária para continuar a atrair bons investimentos para aquela zona industrial. O acesso ao AFPAR, no Conselho de Guimarães, a importante ligação para muitas empresas portuguesas, muitas empresas industriais que estão instaladas nas zonas industriais de Famalicão Sul, na sua ligação, portanto, aquilo que chamamos o troço mais a norte da variante nacional 14, que corresponde à zona sul do Conselho de Famalicão, e o investimento em Castelo de Paiva na ligação à zona industrial de Lavagueiras. São, por isso, os 8 investimentos que estão inseridos nesta intervenção, nestas acessibilidades que vão ocorrer e que vamos desenvolver no âmbito do programa de acessibilidades. Mas queria recordar que várias dezenas de zonas industriais e áreas de localização empresarial serão apoiadas na sua qualificação e expansão naquele pilar que, no fundo, corresponde aos 30 milhões de euros de investimento. Depois, na zona centro, estimamos um investimento na ordem dos 50 milhões de euros. Mais uma vez, aqui 35 milhões de euros de investimento na qualificação das zonas empresariais, também que acabarão por abranger a mais da região, e 2 investimentos concretos nas infraestruturas rodoviárias, neste caso no Parque Industrial de Montão, no Conselho de Viseu, e na zona industrial de Carrela, onde nos encontramos. Aqui, portanto, no fundo, beneficiando quer a zona industrial de Riachos, quer a zona industrial do entroncamento, na sua ligação à A23. Bom, quem pôde deslocar-se para aqui, quem conhece as instalações deste terminal ferroviário, quem conhece as instalações e a força da logística que está instalada nesta zona industrial, e
imagino que uma boa parte de vós vieram para a 23, compreende bem o ganho de competitividade que esta infraestrutura vai representar para estas duas grandes zonas industriais. É um bocadinho isto, nos casos mais, nos casos menos, que vamos fazer nas 12 intervenções que foram selecionadas em todo o país. Mas foi por isso também que aqui quisemos vir hoje. Agradeço uma vez mais a disponibilidade e as condições excelentes para esta cerimónia, para esta sessão, para vos explicar, no ambiente que conhecem, no ambiente empresarial, a importância de um investimento desta natureza, como ele vai tornar muito mais competitivo no espaço industrial, no espaço de instalação industrial, como todos existem nestes dois constantes. Portanto, este é o investimento previsto para já na Zona Centro. Finalmente, na região do Alentejo, vamos ter os investimentos, também os cerca de 13 milhões de euros de investimento na qualificação das zonas empresariais, uma vez mais que estará por decidir, um número significativo de instalações na região do Alentejo serão abrangidos e duas intervenções concretas que agora foram priorizadas, uma variante para favorecer, para melhorar as condições industriais no Conselho de Campo Maior e para, digamos, reforçar substancialmente a segurança das ligações daquela importante zona industrial de Campo Maior à autoestrada e também aquilo que é a intervenção em Rio Maior na ligação à Nacional 114. São essas as duas intervenções agora selecionadas num total de 5 milhões de euros. Queria deixar uma nota final para o conjunto de investimentos que ao longo do último ano fomos criando condições para que possam ser uma realidade, mas para que os seus empresários percebam como, mesmo às vezes, aquele trabalho mais silencioso, que é o trabalho mais de gabinete, como é, por exemplo, o trabalho de aprovação dos projetos do Portugal 2020, pode ser um trabalho que não tem a materialidade da visita de umas instalações como estas, mas representou quase 5.200 milhões de euros de investimento aprovado que vai estar em realização nos próximos anos em Portugal. Ou o investimento territorial de Portugal 2020, os quase 3.000 milhões de euros de qualificação de zonas urbanas, de reabilitação de escolas, de reabilitação de zonas de centros de saúde ou de reabilitação de património cultural, que dá mais coesão e mais competitividade ao nosso território. O trabalho do Ferrovia 2020, com certeza, que já aqui fiz referência, que ascenderá a quase 2.700 milhões de euros neste ano. Os investimentos já aprovados no Plano Juncker em todo o território português, que também qualificam zonas urbanas, mas também apoiam o investimento e o crédito às nossas PMEs, ou, por exemplo, aquele que é o investimento que hoje viemos aqui falar, o investimento na valorização das áreas empresariais. Este trabalho, estes 12 mil milhões de euros de investimento, representam o nosso tributo à vontade de investir e de crescer no nosso país. Representam a parte da política pública que apoia a vossa vontade de fazer crescer os vossos investimentos e assim o emprego e a coesão em Portugal. É esse o trabalho e esta é um bocadinho a melhor medida, eu diria, do trabalho que temos vindo a desenvolver este ano e temos muito para fazer pela frente, mas estão aqui muitos empresários que devem saber que aquilo que lutam todos os dias, nós também lutamos do lado da política pública para criar condições para que os vossos investimentos tenham verdadeiramente sucesso. E esta é a sua distribuição ao longo do tempo. Muito deste investimento vai já acontecer este ano. Não é uma promessa de investimentos distantes. Em 2017, muito investimento na reabilitação urbana, muito investimento nas escolas, mas muito do vosso investimento apoiado por Portugal 2020 vai acontecer já agora e eles terão um perfil crescer ao longo dos próximos anos, pelo menos o investimento já aprovados até agora. Este é um impacto da economia portuguesa, do que temos vindo a fazer, do que temos vindo a aprovar nas vossas candidaturas e da vossa ambição de investimento. Com o programa que hoje aqui apresentámos, julgo que acrescentámos um passo mais, acrescentámos mais condições de acesso ao investimento, de acesso ao emprego para as empresas e para os cidadãos portugueses. E é por isso que este é, para mim, certamente um dia bom. O dia de hoje é apenas um culminar de um trabalho de equipa muito grande, começar pelos meus dois secretários de Estado, com certeza, que trabalharam muito para aqui chegar, da Infraestruturas de Portugal, das CCDRs, de tanta gente. É um trabalho, sobretudo, também dos vossos autarcas, que serão presentes quando lançarmos o desafio para a realização deste programa, mas é um trabalho, como eu dizia, é um tributo à vossa força, à vossa vontade de arriscar, à vossa vontade de investir em Portugal. Muito obrigado. Municipais de Entroncamento e Torres Novas, Sr. Presidente da MSC, senhores e senhores deputados, mais presidentes de Câmara e mais autarcas, presidentes de CCDS, Sr. Presidente de Infraestruturas de Portugal, ilustres convidados. Culminando
uma série de bons indicadores económicos. No passado mês de janeiro, o INE revelou-nos que a confiança dos consumidores tinha atingido o máximo que não tínhamos desde o ano 2000. E há efetivamente boas razões para este aumento da confiança. Em primeiro lugar, porque ao longo deste ano se verificou um crescimento muito significativo do investimento, mais de 6,5% de aumento de investimento empresarial, sustentado designadamente um crescimento significativo das nossas exportações, que cresceram em novembro, em termos de molde, 7% relativamente ao que tinha acontecido no ano anterior. Este crescimento, este aumento das exportações, o aumento também da procura interna, traduziu-se necessariamente quer numa inversão da tendência de desaceleração do crescimento económico, que ao longo de 2016 foi progressivamente acelerando, traduziu-se sobretudo num número que considero da maior importância, que é o facto de desemprego ter caído 2 pontos percentuais e, em termos líquidos, termos tido no passado um crescimento de mais de 100 mil novos postos de trabalho. Há, por isso, boas razões para que a confiança cresça, o investimento tem crescido, as exportações têm aumentado, a procura interna tem aumentado, sobretudo o desemprego tem diminuído e o emprego tem crescido. Mas para que esta tendência seja uma tendência sustentável, para que esta tendência se mantenha, nós não podemos ficar parados a festejar as estatísticas. Nós temos de olhar para o país e perceber que se queremos crescer mais, criar mais emprego, podemos exportar mais, termos mais crescimento, melhor emprego, menos desigualdade, nós temos que resolver aqueles bloqueios estruturais que têm limitado o potencial de crescimento do país desde o início do século. E é por isso que nós temos uma estratégia de médio prazo, aquela que é a nossa agenda para a década e que é o Programa Nacional de Reforma. E o Programa Nacional de Reforma assenta em 6 pilares fundamentais. O pilar das qualificações, o pilar da inovação, da modernização do Estado, da valorização do território, da capitalização das empresas, em termos de mais coesão e menos desigualdade. Estes 6 pilares desenvolvem-se uma base de uma estratégia de médio prazo que temos de ser capazes de prosseguir ao longo da década. E temos de prosseguir de um modo articulado, porque só trabalhando simultaneamente nestes 6 pilares nós resolvemos os problemas estruturais do país. É, aliás, com satisfação que vou ver uma após outra das organizações internacionais a chamarem a atenção quais são os problemas estruturais do país, confirmam sistematicamente aqueles que foram identificados na elaboração do Programa Nacional de Reforma. Ainda ontem a OCDE vai sublinhar a essencialidade da formação profissional e da formação ao longo da vida. Como o tema das qualificações é central para a maioria da nossa sociedade. Ora, as qualificações é precisamente o primeiro pilar do nosso Programa Nacional de Reforma. Hoje toda a gente já diz, como uma grande descoberta, que temos um problema no sistema financeiro. Quando disse aqui há um ano, caiu um bocado e acreditado, porque era preciso fingir que não havia um problema com o sistema financeiro. Hoje, felizmente, não fingimos que havia um problema e enfrentamos o problema. Por isso a Caixa Geral de Depósitos hoje tem capital para poder ser capitalizado e a autorização da União Europeia para o poder fazer. O Milénio, na sexta-feira passada, concluiu uma operação de capitalização e o BPI está neste momento a concluir uma operação de capitalização. O problema não era novo, o que é novo é que está a ser resolvido. E nunca resolveremos um problema fingindo que ele não existe. A primeira condição para resolver um problema é identificá-lo
e encontrar e identificar a terapia certa para ele poder ser ultrapassado. Ora, um dos pilares fundamentais do nosso Programa Nacional de Reforma tem a ver com a valorização do território. Porque, juntamente com os recursos humanos, o território é o recurso que podemos contar para o nosso desenvolvimento. Ora, a valorização do território tem diversas dimensões. Tem, obviamente, a dimensão da política do mar, que representa 70% do nosso território. A valorização dessa faixa que nos ajuda a tratar por interior e que verdadeiramente é a zona de interface e a zona mais próxima do coração do mercado ibérico. Potenciar as nossas cidades, designadamente, temos melhor mobilidade das nossas cidades. Ainda hoje o Ministro do Ambiente apresentou um programa de expansão da linha do metro do Porto no conjunto da área do Porto, mas é também valorizar um pouco todo o país aquelas áreas de valorização empresarial onde melhor se pode casar o esforço do investimento privado com o esforço do investimento público. Recordou o Sr. Presidente da Câmara de Torres Novas, que ainda esteve cá há poucos meses, há 3 meses, a assistir ao início da obra, que verdadeiramente é a duplicação da fábrica da Renova e permitirá a nós aumentar em 50% as estruturas. Há poucos meses, tinha estado em Famalicão e tinha assistido à inauguração da nova fábrica da Continental, que é fundamental para produzir a partir de Portugal toda uma nova linha de pneu para máquinas de veículos. E percorri ao longo do último ano várias zonas empresariais, onde assistiam vários investimentos privados. E em muitos deles, o que os empresários diziam é que, para melhorar a sua competitividade, era absolutamente fundamental fazer aquela pequena ligação, que nos casos é de meio quilómetro, noutros casos, mais longo, é que ser de 7 quilómetros, que afastam a zona empresarial de infraestruturas rodoviárias ou ferroviárias de grande capacidade. Ora, o país investiu nas últimas décadas muito dinheiro a fazer essas grandes infraestruturas rodoviárias. Agora, o que tem de fazer é de poder aproveitar, maximizar aquilo que constitui. Que sentido faz estarmos aqui, termos aqui a A23 ao lado e termos tanta dificuldade para chegar à A23? Que sentido faz em tantas zonas do país termos excelentes autoestradas se elas depois não podem servir aquelas unidades empresariais que se desenvolvem a poucos quilómetros e que tanto ganhariam em poder ter um acesso fácil a essas autoestradas? Nunca perceberei por que razão é que, permitindo os regulamentos comunitários, o financiamento destas intervenções de classe maior, que o nosso contrato com a União Europeia não tenha permitido a utilização das verbas dos fundos comunitários para realizar estas pequenas grandes obras. Porque são pequenas na sua extensão, mas são de importância vital para cada uma das regiões e para o conjunto dos municípios e das empresas onde elas se vão realizar. Felizmente foi possível combinar aqui também o esforço do investimento empresarial na instalação das empresas nas áreas de localização empresarial, o investimento dos municípios e o apoio de fundos comunitários ao desenvolvimento das áreas de localização empresarial e mobilizar recursos do Orçamento de Estado e das infraestruturas de Portugal para realizar estas obras na infraestrutura rodoviária. Quero felicitar o Sr. Ministro pelo exercício muito rigoroso de seleção das prioridades. Porque é evidente que se nós falarmos de 308 presentes na Câmara, cada um deles tem pelo menos 4 obras de infraestruturas rodoviárias a dizer que são absolutamente
Estado apoiar. Não podemos apoiar, infelizmente, 4 infraestruturas rodoviárias em cada um dos 308 municípios, nenhuma infraestrutura rodoviária em cada um dos 308 municípios, e por isso temos que ter critérios de prioridade. E a prioridade aqui foi muito clara. A prioridade aqui foi servir as zonas de localização empresarial. Fazer aquele investimento público que melhor potencia o investimento privado realizado. Dentro destas, aquelas onde podemos ter melhor ganho de eficiência e melhor encurtamento do prazo de distribuição das mercadorias ou do acesso das matérias-primas. E também aquelas onde era possível mais facilmente casar o esforço do Estado com o esforço dos municípios. Não esgota, obviamente, todas as necessidades e sabemos bem que muitos dos autarcas aqui ausentes têm uma extensa lista de pedidos e propostas a apresentar. Aquilo que iremos continuar a fazer ao longo dos próximos 3 anos foi o que fizemos neste ano. Identificar problemas e procurar resolvê-los porque é assim que podemos assegurar a melhor utilização dos recursos públicos, que são sempre limitados, para a satisfação de necessidades que são sempre ilimitadas. Estas 12 intervenções são, por isso, o primeiro passo da maior importância na valorização do nosso território e de como o território pode servir o desenvolvimento das empresas e como o desenvolvimento das empresas serve a criação de emprego e serve as exportações e serve a economia nacional e nos ajuda a crescer mais. E esse é o grande objetivo do nosso Programa Nacional de Reformas. É ter mais crescimento, ter melhor emprego e ter menor desigualdade. E insisto, nós temos de agir articuladamente em todas estas dimensões. Porque só diminuindo as desigualdades nós temos uma sociedade decente, onde é gosto e vale a pena viver. Só investindo na qualificação das pessoas, nós poderemos ter, efetivamente, melhorias na produtividade. Só apostando na inovação, nós teremos produtos e serviços com maior valor acrescentado, cuja competitividade não resulta de baixos salários, mas, pelo contrário, do valor acrescentado induzido pela inovação. Só com um Estado mais moderno, mais ágil, nós diminuímos os contextos que oferecem o investimento. Só capitalizando as empresas, nós teremos melhores condições para as empresas poderem investir, tendo menos dependente do financiamento, designadamente do financiamento do sistema financeiro. E só neste conjunto nós teremos um crescimento e um emprego que nos permite reduzir as desigualdades. É por isso um círculo virtuoso em que temos de trabalhar e em que temos de trabalhar todos em conjunto. Governo, autarquia, empresas, e é por isso que é fundamental continuarmos a fazer este esforço em conjunto para podermos executar o nosso Programa Nacional de Reformas, que é a nossa estratégia de nosso médio prazo e que tem de ser a nossa agenda para a década. E deixa-me insistir neste ponto para finalizar. Nós não podemos voltar a ter hesitações relativamente a qual é o caminho que temos que seguir. E não podemos escolher um caminho mais cómodo, juntando com atalhos, chegando mais depressa. Temos de ter a persistência de, ano após ano, seguir uma estratégia e executá-la com consequência. Se nós queremos daqui a 20 anos termos melhores recursos humanos, temos que investir hoje para a escola. Temos que investir hoje no combate ao sucesso escolar, ou em sucesso escolar. Temos que continuar a investir na formação ao longo da vida. Temos que continuar a investir na qualificação dos adultos. E temos que continuar a fazer ano após ano com persistência, porque só assim é que daqui a 20 anos não voltaremos a ter um relatório da OCDE a dizer que temos que investir nas qualificações. Se o tivéssemos começado a fazer há 60 anos atrás, este relatório já não dizia aquilo que diz. Agora, formar uma geração leva 25 anos. Formar 2 gerações leva 50 anos. E, portanto, ou fazemos hoje o investimento que queremos para as gerações da manhã e para as gerações que
E é isso que estamos aqui hoje a fazer. São os investimentos que hoje permitem potenciar o investimento que já foi feito pelas empresas, já foi feito pelas autarquias,